Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jordão. Pessoal, eu vou corrigir as questões de física do Enem 2024. Então estou usando aqui o caderno azul como referência. As questões são a mesma, né? Só muda a numeração e a ordem das alternativas. Belezinha? Então vamos lá, pessoal. Então, primeira questão de física aqui nessa prova era a questão 91. Então vamos lá. Muitas pessoas ainda se espantam com o fato de um passageiro sair ileso de um acidente de carro, enquanto o veículo onde estava teve perda total. Essas pessoas talvez considerem equivocadamente que os carros mais seguros são os que têm as estruturas mais rígidas, ou seja, estruturas que durante uma colisão apresentam menor deformação. Na verdade, o que ocorre é o contrário. Por isso que a partir de 1958 passaram a ser produzidos carros com partes que se deformam facilmente. Assim, além dos cintos de segurança e dos airbags, os carros modernos passaram a contar com um dispositivo de segurança conhecido como Crumple Zone, região deformável em inglês, conforme a figura. Então tá aí a figura, né? O airbag, o cinto de segurança e essa parte, essa região aí, Crumple Zone, que fica aqui na frente. Considerando o carro, seus ocupantes e o muro da figura como um sistema isolado, o Crumple Zone aumenta a segurança dos passageiros porque durante uma colisão a deformação da estrutura do carro, aí tem as várias alternativas aqui, certinho? Bom, pessoal, essa deformação aqui, ela vai absorver, né, a energia cinética da colisão. Quanto mais energia cinética ela absorver, menos energia cinética sobra aqui para os ocupantes, belezinha? Outra coisa, né? O lance do airbag aqui e do cinto. Isso aí faz com que a colisão, né? O tempo de colisão, ele aumente. Aqui a estrutura deformável também. Isso aumenta o tempo de colisão. Isso reduz a aceleração e reduz a força resultante sobre os ocupantes. Então, olha lá, pessoal, né? Então, com uma aceleração menor, você vai ter uma força resultante menor, ó, porque força resultante é massa vezes aceleração. Bom, para obter aceleração menor, aumentamos o tempo de colisão aqui, ó, certinho? O tempo maior, como se o tempo está dividindo, a aceleração é menor, força resultante é menor, certinho? Então, resposta aí, pessoal, absorve a energia cinética do sistema, certinho? Menos energia para estragar os ocupantes aqui, né? Uma outra forma também de você explicar isso seria em função da força resultante que age sobre os ocupantes aqui. Vai ser menor do que se o carro fosse rígido, ele bateria. Esse tempo de colisão seria menor, né? Isso acabaria gerando acelerações maiores sobre os ocupantes. Mas absorver a energia cinética do sistema também seria um jeito de explicar isso aí. Belezinha? Vamos prosseguir aí. Olha lá. Nos automóveis, questão 96, é importante garantir que o centro de massa, que ele chamou de CM, de cada conjunto roda-pneu coincida com seu centro geométrico. Esse processo é realizado em uma máquina de balanceamento, no qual o conjunto roda e pneu é colocado para gerar uma velocidade de valor constante. Com base nas oscilações medidas, a máquina indica a posição do centro de massa do conjunto, e pequenas peças de chumbo são fixadas em lugares específicos da roda até que as vibrações diminuam. Durante o treinamento de sua equipe, a fim de corrigir a posição do centro de massa indicado pela máquina, o mecânico apresenta o esquema a seguir, com 5 possíveis pontos da roda para posicionar uma peça de chumbo. Em qual ponto deve ser fixada a peça de chumbo para corrigir a posição do centro de massa do conjunto roda-pneu? Então tá aqui, né, a roda e o pneu, o centro de massa tá aqui, ó, certinho? Aí você tem os pontos aqui, 1, 2, 3, 4, 5. A resposta é um desses pontos. Pessoal, então lança o seguinte, ó. Olha só a figura aqui, ó. Você pega uma linha reta unindo o 3 e o 5, ele vai passar pelo centro de massa. Então o centro de massa está mais perto de 5 aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse CM está mais perto de 5. Ele tem que estar aqui nesse pontinho branco, que seria o centro da roda. Para fazer isso, pessoal, é só você aumentar o peso do 3, ó. Se aumentar o peso do 3, a hora que o 3 e o 5 tiverem o mesmo peso, o centro de massa fica bem no meio. É que nem halteres, né? Se fazer halteres, você coloca o mesmo peso dos dois lados. Porque se colocar mais peso de um lado, ele acaba tombando do outro lado. Então você tem que pôr o mesmo peso dos dois lados para que o centro de massa fique no centro e você consiga levantar o halter numa boa aí. Então aqui é a mesma coisa, certinho?
para esse centro de massa vir aqui para esse ponto branco, que seria o centro da roda, temos que aumentar o peso aqui de 3 aqui. Belezinha? Vamos lá. Questão 99. Uma ambulância em alta velocidade com a sirene ligada desloca-se em direção a um radar operado por uma pessoa. O radar emite ondas de rádio com frequência F0, que são refletidas pela dianteira da ambulância, retornando para o detector com frequência FR. A percepção do operador do radar em relação ao som emitido pela sirene é de que esse se altera à medida em que a ambulância se aproxima ou se afasta. E durante a aproximação, como o operador percebe o som da sirene e qual é a relação entre a frequência observada e a frequência emitida pelo radar, certo? Isso chama efeito Doppler, pessoal. Então tem uma figurinha aqui, ó, para eu te explicar isso aqui, ó. Certinho? Então tem uma pessoa que está aqui atrás, ó, a ambulância está se afastando dela, e aqui uma pessoa, a ambulância está se aproximando dela. Então esses círculos aqui são as ondas sonoras se espalhando pelo espaço. Então, como a onda está indo na direção do cara da frente, mas a ambulância que gera o som também está indo nessa direção, essas ondas se comprimem. Significa um aumento de frequência, uma frequência mais alta, um som mais agudo. Então, o cara que está à frente ouve um som mais agudo e o cara que está atrás ouve um som mais grave, de menor frequência, certinho? Então, esse é o efeito Doppler. Você pode usar esse efeito para detectar a velocidade de veículos ou objetos, tá? Isso tanto para ondas mecânicas, no caso ondas sonoras, quanto para ondas eletromagnéticas, certinho? Então, vamos lá, a resposta, ó, mais agudo do que o som emitido. Então, a frequência observada aqui, ó, FR, é maior que a frequência emitida, F0. Belezinha? Então, vamos prosseguir aí, povo. Olha lá, questão 100, miroscópio 3D, produtor de ilusão instantânea. O equipamento ilustrado na figura de dimensões apresentadas no esquema é composto por dois espelhos côncavos, E1 e E2, apoiados um sobre o outro por suas bordas, de tal forma que a vértice do espelho 1 coincide com o foco do 2 e vice-versa. Na abertura circular de E2, é formada uma imagem tridimensional de um objeto posicionado sobre o vértice de E1. Essa imagem é formada a partir de raios procedentes do objeto, refletidos por E2 e E1, respectivamente, conforme o esquema. Os observadores julgam visualizar o objeto quando estão, de fato, visualizando sua imagem. O efeito só é possível porque as superfícies de ambos os espelhos são de extrema qualidade. Então tá aqui, pessoal, embaixo temos um espelho côncavo, um espelho curvo, chamado de côncavo, e em cima também. Você coloca um objeto aqui embaixo, ó, essa abertura aqui por onde entra a luz, esse objeto vai refletir luz, certinho? Essa luz refletida, ela bate no espelho de cima, bate no de baixo e vai em direção à abertura. Então, os finitos raios de luz que esse objeto está refletindo vão acabar chegando aqui nessa abertura. E nessa abertura aqui se forma a imagem, né, do objeto. Pessoal, essa imagem formada aqui, ó, é feita pela própria luz refletida pelo objeto. Ela se forma à frente do espelho de baixo, é feito pela própria luz. Então isso é chamado de imagem real. É diferente daquela imagem que você vê quando você está num espelho plano penteando o cabelo, você se vê dentro do espelho. Aquela imagem lá que você vê no espelho plano, ela é chamada de virtual. Porque ela não é formada pelos raios de luz, tá? Aquilo é uma ilusão de óptica. Os raios de luz batem no espelho, vão para o seu olho, e o cérebro, na hora que analisa isso, o cérebro tem a impressão que a imagem está dentro do espelho. É diferente daqui, certo? Aqui, ó, a imagem está se formando à frente do espelho de baixo. Então, é feito pela própria luz, é uma imagem real. E ele quer saber a que distância está, ó. O objeto está aqui embaixo, vamos pegar aqui a parte de baixo do objeto, ó. Está aqui embaixo. Onde se forma a imagem, a parte de baixo da imagem? Se forma bem aqui, ó. Onde tem esse risco aqui, tá vendo? Então a distância entre o objeto, a parte de baixo do objeto e a parte de baixo da imagem, ó, é 3,8 mais 3,8 aí. Então a distância total aqui, ó, entre os dois, entre o objeto e a imagem, é de 7,6 centímetros. Então a resposta ela é real e 7,6 centímetros. Belezinha, pessoal?
Se você tem dificuldade com essas coisas ligadas à óptica, no meu canal, pessoal, você vai lá na playlist, tem lá aulas de óptica, certo? Eu dou aula sobre esses vários assuntos de óptica, inclusive espelhos côncavos e convexos. E também tem umas aulas mais rápidas lá pro Enem, certinho? Então se inscreve no meu canal, curte o vídeo aí que você ajuda o canal, beleza? E compartilha esse vídeo, talvez outra pessoa queira ver a correção dessas questões de física aqui. Vamos prosseguir então, pessoal. Olha lá, questão 101. A saúde do professor, acústica arquitetônica. Dentre os parâmetros acústicos que afetam a inteligibilidade dos sons emitidos em ambientes fechados, destacam-se o ruído de fundo do ambiente e o decréscimo de nível sonoro com a distância da fonte emissora. Assim, sentar-se no fundo da sala de aula pode prejudicar a aprendizagem dos estudantes, por impedir que eles distinguam com precisão os sons emitidos, diminuindo a inteligibilidade da fala de seus professores. Considere a situação exemplificada pelo infográfico. A distância de 1 metro, o nível sonoro da fala de um professor é de 60 decibéis. Aqui, ó. Certo? Aqui, ó. A distância de 1 metro, ó, 60 decibéis. Tá vendo? Ó, começa aqui o gráfico. E diminui com a distância. Então, ó, a distância vai aumentando, ó, o gráfico aqui, ó. O nível sonoro vai diminuindo aqui. Belezinha? Considere ainda que o ruído de fundo da sala é de 45 decibéis, certinho? Então, se o professor não estiver dando aula, tem um barulhinho, um zum, zum, zum na sala, que tem 45 decibéis aqui, né? Inclusive, o certo falar nem é decibéis. Todo mundo fala decibéis, o certo aqui é decibéis, mas ninguém fala, tá? Paciência. E que para ser compreendido, o nível sonoro da fala do professor tem que estar 5 decibéis acima disso, ó. Então, o ruído é 45, tem que estar 5 acima disso. Ou seja, para que consiga ouvir aí. Então o nível sonoro tem que estar 50 decibéis no mínimo para que as pessoas aí consigam ouvir, né? Então olha lá, para um valor máximo de ruído de fundo, a maior distância que o estudante pode estar do professor para que ainda consiga compreender sua fala é mais próximo de quanto? Então, pessoal, qual a jogada aí? A jogada é o seguinte, né? 45 decibéis o ruído, zum, 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 mais 5 decibéis acima disso, 50 decibéis. Então, ó, vamos no gráfico aqui, pessoal, ó, 60, 40, entre os dois você tem os 50. Esse risco aqui, ó, vamos lá até o gráfico, ó. Ó, chegou nesse ponto aqui do gráfico, tá vendo? Tá vendo que esse ponto aqui tá muito perto do 3, pessoal? Ó lá, tá muito perto do 3 aqui, ó. Então, resposta aí, né? Mais próximo da pessoa 3 aqui, certinho? Então até aqui, ó, até essa posição, ouve-se alguma coisa, depois já fica difícil de ouvir, certinho? Resposta A aí, 3 metros. Vamos prosseguir então. Questão 103. Aquecedores solares são equipamentos utilizados para o aquecimento de água pelo calor do sol. São compostos por coletores solares, nos quais ocorre o aquecimento da água, e por um reservatório térmico, em que é armazenada água quente para ser utilizada posteriormente. A figura ilustra esquematicamente como funciona esse equipamento. Então você tem aqui um recipiente de água, né, que tem isolamento térmico. A parte de baixo, aqui a água fria mais densa, fica na parte de baixo do reservatório. Ela desce por uma tubulação, passa aqui por uma tubulação em zigue-zague aqui, metálica, pintada de preto, aí você colocar um vidro aqui ajuda, tá? Isso aqui intensifica o calor aí que vai ser transmitido para a água. Então a água, ela sai quente daqui, ó, no final. Ela sai quente e ela cai aqui na parte de cima, tá? A água mais quente, ela é menos densa, né? Então ela tende a subir. Então na parte de cima do reservatório você tem água quente, na parte de baixo água fria aqui, e fica esse ciclo aqui, né? Aí você vai tomar banho e você pega a água aqui da parte de cima aqui para tomar um banho quente aí. Se estiver quente demais, tem que misturar aí com água fria para chegar na temperatura ideal. O processo pelo qual ocorre transferência de calor dos coletores solares para o reservatório térmico, qual é esse processo? Pessoal, a água fria é aquecida e vai para o reservatório, certinho? Então fica na parte de cima e na parte de baixo é água fria que vai sair e vai depois voltar quente. Então isso se chama, pessoal, fluido quente subindo e fluido frio descendo, devido a uma diferença de densidade. Isso é chamado de convecção. Resposta E aí, certinho?
Também é mais uma aula que eu tenho no meu canal lá, playlists, aulas de termologia lá, certo? Ou termodinâmica. Eu dou aula sobre as formas de transmissão de calor. Então, se tiver curiosidade, dá uma olhada na playlist aí do meu canal, que tem todas essas aulas de física aí. Também tem aulas de astronomia, certinho? Então, vê lá se vale a pena se inscrever no meu canal aí. Continuando aí. Questão 106. Em aeroportos, por razões de segurança, os passageiros devem ter suas bagagens de mão examinadas antes do embarque, passando-as em esteiras para sua inspeção por aparelhos de raio-x. Nessas inspeções, os passageiros são orientados a retirar seus computadores portáteis, notebooks ou laptops da mala, mochilas ou bolsas para passá-los isoladamente pela esteira. Qual a explicação física desse procedimento? Desculpa aí. Pessoal, esses computadores, eles têm partes metálicas, se não por fora, por dentro. E os metais aí, eles refletem ondas eletromagnéticas, e o raio-x é onda eletromagnética. Então, ele vai dificultar a passagem do raio-x. Então, alguma coisa que esteja atrás do laptop não vai ser visto. Então, você tira isso da mochila, porque a hora que passar o raio-x, você consegue ver o que tem dentro da mochila lá. Certinho? Então, a resposta aí, ó, resposta D de dado, ó. Os raios-x não atravessam os componentes densos do computador, que seriam as partes metálicas, o que impede a visualização de objetos que estão à frente ou atrás deles aí. Certinho? Belezinha? Então vamos lá, pessoal. Ó, questão 119 aí. Para os circuitos de maratonas aquáticas realizadas em mares calmos e próximos à praia, é montado um sistema de boias, que determina o trajeto a ser seguido pelos nadadores. Uma das dificuldades desse tipo de circuito é compensar os efeitos da corrente marinha. O diagrama contém o circuito em que se deve ser realizada uma volta no sentido anti-horário. Então ele parte do ponto 1, ó, passa pelo 2, 3, 4 e volta para o 1 aqui. Certinho? Continuando aqui, ó. As 4 bolas estão numeradas de 1 a 4. Boias, né? Eu falei bolas, boias. Estão numeradas de 1 a 4. Existe uma corrente marinha de velocidade VC, ó, indicada aqui, ó, de 3 para 2 aqui, certinho? Ou de 4 para 1 aqui, certinho? Então, nesse sentido aqui, você tem a corrente marinha aqui, que vale 30 metros por segundo a velocidade dela, paralela à praia em toda a área do circuito. Nas arestas mais longas, que seria aqui de 1 para 2 e 3 para 4, certo? Apontada pelos vetores Vn, então a velocidade dele, ó, do nadador, Vn é a velocidade do nadador, ela é diagonal aqui, certinho, ó. Ele está nadando nessa direção, mas a corrente marinha puxa ele para baixo, ele acaba se deslocando aqui na horizontal, certinho? Então, de 1 a 2, de 3 a 4 é com esse valor de velocidade aqui, ó, Quer dizer, ele vai percorrer com essa velocidade, mas na verdade não é essa, tá? Essa velocidade é inclinada, ela tem 2 componentes. Uma componente horizontal, que eu vou chamar de Vx, e uma componente vertical, que eu vou chamar aqui de Vy, quando ele está indo de 2 para 3, e quando for de 4 para 1 eu vou chamar de Vz, certinho? Mas tem esses valores de velocidade vão mudar aí. Então, continuando aqui, ó. Considere que a velocidade do nadador é 50 metros por minuto. Então, ó, esse Vn aqui, 50 metros por minuto em relação à água durante todo o circuito. Nessa situação, quantos minutos o nadador completará a prova? Então, olha só, pessoal. De 1 para 2 ele vai demorar o mesmo tempo que de 3 para 4, certinho? De 2 para 3 e de 4 para 1, os tempos vão ser diferentes aqui, porque aqui, ó, de 2 para 3 ele vai contra a corrente e de 4 para 1 ele vai a favor da corrente. Então, vamos lá. Ó, primeiro, vamos analisar esse Vx aqui, ó. Preciso dessa velocidade horizontal que eu chamei de Vx, ó. Preciso dela de 1 para 2 e de 3 para 4, a mesma velocidade. Então, ó, você tem aqui a velocidade diagonal Vn, você tem a velocidade Vx horizontal que eu preciso, e aqui você tem a velocidade da correnteza, que seria esse lado do triângulo, é um triângulo retângulo. Então, a gente vai usar o teorema de Pitágoras para descobrir quanto vale o Vx aqui, certinho? Bom, e as outras velocidades aqui, ó, o Vy, que seria de 2 para 3, ó, vai ser 50 menos 30. Por quê, ó? A correnteza tem 30 e a velocidade do nadador aqui, ó, é 50. Então, a hora que eu faço a diferença aqui, ó, dá 20 metros por minuto. E de 4 para 1, que eu chamei de Vz, ó, então a correnteza é 30, né?
E a velocidade dele também, a velocidade nadadora é 50, de correnteza é 30, certo? Então você soma, ó, eu errei aqui, tá? Eu coloquei 50 menos 30, não, tá errado, pessoal, aqui é mais, tá? Esquece isso aqui é mais, ó. 50 mais 30 vai dar 80, certinho? Então de 2 para 3 é 20 metros por minuto, de 4 para 1 a velocidade é 80 metros por minuto. Bom, e o Vx? Eu preciso do Vx também, ó, Pitágoras, ó. Vn seria hipotenusa, ó, Vn ao quadrado é igual a Vx quadrado mais Vc quadrado. Substitui. No lugar de Vn você põe 50, Vx eu quero descobrir, no lugar de Vc você põe 30. Aí, você passa esse menos 30 lá para o outro lado, ou então você faz a conta aqui antes, mas pode passar o menos 30 para o outro lado, fica assim, ó. Vx quadrado é 50 ao quadrado menos 30 ao quadrado. 50 ao quadrado, 2.500, menos 30 ao quadrado, é 900. Faz a diferença, 1.600 aqui. Belezinha? Então, o Vx vai ser a raiz quadrada de 1.600, porque é Vx quadrado, tem que tirar a raiz, ó. Vai dar 40 metros por minuto. Então, o cálculo do tempo de 1 para 2, de 3 para 4 é o mesmo, tá? Então, vou calcular de 1 para 2 aqui, ó. Pega a distância, ó, para calcular o tempo. Supondo velocidade constante, tá? A distância, ele disse aqui, tá indicado na figura 800 metros. Velocidade é 40, faz a conta, ó, 20 minutos. Certinho? Então, de 1 para 2 e de 3 para 4, 20 minutos. 20 mais 20, 40 minutos. Bom, e de 2 para 3 aqui? De 2 para 3, eu chamei de T3 aqui, ó. Você pega a distância de 400 e divide pela velocidade que eu calculei aqui, que é 20, ó, certinho? 400 divide por 20 vai dar 20 minutos. E o T4, que seria de 4 para 1 aqui, é a mesma distância, só que a velocidade é 80 aqui, ó, certinho? Então vai dar 5 minutos aqui. Então é só somar tudo, pessoal, ó. Então, o primeiro trecho, 20, o segundo trecho também é 20, o terceiro é 20, o último é 5. Isso aqui vai dar 65, alternativa B de bola aí. Joinha? Então tá bom. Vamos prosseguir aí, ó. Questão 121. Na tirinha, o Calvin se divertia em um balanço antes de soltar-se dele e cair ao chão. Em sua fala, ele demonstra ter imaginado que permaneceria em movimento circular. Porém, a força gravitacional que permanece atuando no garoto modifica a direção de sua velocidade, fazendo com que ele chegue ao chão de maneira ilustrada na figura aqui. Certinho? Ele vai fazer uma curva aqui no ar e vai acabar atingindo o chão aqui na diagonal aí, certinho? Ele bate na diagonal, o chão empurra ele de volta na diagonal aí, certinho? Qual vetor representa a força resultante exercida pelo chão sobre o Calvin, ou Kelvin, no exato momento em que ele toca o chão? Certinho? Ó? Então vai ser aqui, ó, alternativa A, certinho? Ele bate no chão na diagonal aqui. Nesse sentido, o chão age, empurra ele no sentido oposto, certinho? Mas também na diagonal aqui, ação e reação. Joinha? Belezinha? Vamos lá, questão 122. A tirinha ilustra esquimós dentro de um iglu, habitação de formato hemisférico, construído durante o inverno a partir de neve ou blocos de gelo. Essa estrutura de construção se justifica pelo fato desse povo habitar as regiões mais setentrionais da Groenlândia. Setentrional significa mais ao norte, Canadá e Alasca. Na tirinha, a geladeira é necessária para fazer gelo por quê? Pessoal, o gelo é isolante térmico. Então você faz o iglu aqui, então o calor emitido aqui pelas pessoas, ele fica preso aqui dentro do iglu, isso ajuda a tornar o ambiente mais quente do que o lado de fora. E também está bloqueando o vento, né? O vento ajuda a reduzir a temperatura, gerar uma sensação térmica mais baixa aí, certinho? Então, dentro de uma geladeira vai ser mais frio do que dentro do iglu aqui. Então, olha lá, gelo é isolante térmico e o iglu também bloqueia o vento. Logo, no interior do iglu a temperatura é mais alta que solidificação da água. Então, dentro da geladeira a temperatura é mais baixa aí, ó. Então, resposta A aqui. Certinho? Belezinha? Vamos lá, pessoal. Questão 127. Em um perímetro de laboratório, duas barras metálicas A e B estão carregadas com cargas opostas e imersas em óleo. Farelo de milho é jogado sobre o óleo e após um certo tempo o farelo assume o formato das linhas de campo elétrico entre as barras. Aqui, ó. As duas barras e essas linhas aqui, ó, representam as linhas de campo elétrico entre os dois aqui, certinho?
A figura representa a vista superior desse experimento. Ao repetir o experimento colocando um cilindro metálico oco entre as placas, o esquema que representa o formato das linhas de campo assumida pelo farelo é... Pessoal, um cilindro oco aí, né? Poderia ser uma esfera também, é metálico. Dentro dele, mesmo que ele esteja eletrizado lá de fora, dentro dele você vai ter um campo elétrico nulo. Não vai ter linhas de campo dentro dele, certinho? Então, de todas essas figuras aqui, a única que está mostrando que não tem linhas de campo dentro dele, certinho? Seria essa daqui, ó, a E aqui, certinho? Resposta E, ó, certinho? Ela, inclusive, gera uma deformação nas linhas de campo, ó. Então, você pode usar essa ideia de campo elétrico, mas também pode fazer isso com campo magnético, para medir velocidade de carros. O carro passa por um sensor, nesse sensor lá tem um campo elétrico ou um campo magnético. A hora que passa o veículo, que é um objeto metálico oco, isso gera uma distorção nas linhas de campo ali, certo? E aí você consegue medir esse efeito e consegue saber em que instante o carro passou ali, né? Você coloca 2 detectores desse, sabe a distância entre eles, você consegue saber a velocidade do carro aí. Certinho? Então, resposta E aqui. Dentro de um condutor metálico, o campo é 0. Certinho? Bom, questão 129. Um estudante comprou uma cafeteira elétrica de 700 watts de potência com uma certa capacidade aqui de meio litro, que aguenta 500 gramas de água e assim por diante, tá? Ele quer saber a eficiência energética. Você tinha que calcular aí a potência da cafeteira, certo? E depois você pegava essa potência e dividia pela potência que está no mol, potência total. E quando você faz isso, pessoal, você calcula a potência, o valor obtido teria que ser menor que 700 watts, certinho? A eficiência energética do aparelho nunca vai ser superior a 100%, a natureza não permite isso, existem perdas de energia. Então, essa questão foi anulada por causa disso. Você fazia a conta aqui, dá 933, que é acima de 700. Está errada a questão, né? Então, erraram nos valores aqui. O certo seria um valor abaixo de 700. A hora que você fazia esse valor dividido por 700, ia dar um número 0, alguma coisa. Você multiplicava por 100 e você achava uma dessas porcentagens aqui. Belezinha? Então, vamos embora. Questão 130. O diagrama PV, pressão-volume, a seguir representa o ciclo de Otto para um motor de combustão interna, como os motores a gasolina ou etanol utilizados nos automóveis, certinho? Então, na vertical temos a pressão, na horizontal temos o volume, certinho? Então tá aqui, ó, ponto 1 vai para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, e tem um ponto 0 aqui também, ó. As etapas representadas no diagrama estão descritas no quadro, ó. Então aqui tem as etapas, o processo e ele explica cada um aqui, certinho? A transformação da energia térmica em energia útil ocorre em que etapa? Que eu quero transformar a energia térmica em energia útil, certo? Essa energia útil também é chamada de trabalho. Então, o trabalho, pessoal, uma das formas de você calcular trabalho seria pegar a pressão e multiplicar pela variação de volume. Então, quando o volume aumenta, você tem um trabalho positivo, quando o volume diminui, você tem um trabalho negativo. Então, no caso aqui, o trabalho positivo é o que nos interessa aqui, certinho? Que seria a expansão do volume, seria a energia útil aqui, certo? Então, ó, de 3 para 4, repare que tem um aumento no volume. Então, você aumenta a variação de volume, aí você multiplica pelo valor da pressão e você tem aqui, ó, você tem um trabalho, certinho? No caso aqui, se for usar essa fórmula, essa pressão tem que ser constante, é diferente aqui, ó. Aqui tem uma variação de pressão, certo? Mas, assim, qualitativamente, podemos usar isso aqui para a gente entender a jogada, certinho? Então, variação de volume, aumento de volume, trabalho positivo. Então, resposta aí, ó, 4, certinho? De 3 para 4, expansão adiabática. Ele se expande, adiabática é que não tem troca de calor aí. Certinho? Então, resposta é a C aí, etapa 4. Questão 131. O LED é um dispositivo eletrônico que conduz corrente elétrica em um único sentido, sendo caracterizado por uma tensão e uma corrente máxima de funcionamento, ó, Imax, que chamou de Imax, mas tá difícil de ler aqui, ó. Um LED acende apenas se a corrente que o percorre está no sentido permitido, e se a diferença potencial ao qual está submetida é igual ou superior à sua tensão de funcionamento.
A figura ilustra o símbolo do LED usado na representação dos circuitos, ó, certo? Tem um triângulo aqui, certinho? Aqui tem um risquinho aqui na ponta do triângulo, então essa ponta do triângulo aqui indica o sentido da corrente, certinho? Ó? Vai aqui, ó, a base do triângulo e a pontinha, ó, vai no sentido da pontinha aqui. Beleza? E tá até dizendo aqui, ó, sentido permitido à corrente. E tem também essas duas flechinhas aqui, ó, mas nem precisava disso. O estudante de física analisa as propriedades do LED em um circuito simples de corrente contínua. Ele dispõe dos seguintes materiais: uma bateria ideal de 4,5 volts, dois LEDs, que funcionam com 3 volts e suportam 1 mA, 1 milésimo de ampere, tá? É 1 ampere dividido por 1000 de corrente. E dois resistores de 1,5 kΩ, tá? O quilo aqui indica 1000, seria 1500 ohms de resistência elétrica. O circuito que o estudante pode montar para que ambos os LEDs fiquem acesos e cada um seja percorrido pela corrente máxima é qual? Aí tem várias montagens aqui, certinho? Bom, pessoal, então o primeiro passo é o seguinte, ó, tem que saber qual é a resistência elétrica do LED aqui, ó. Então, para calcular a resistência elétrica, você pega a DDP, ou tensão elétrica U, e divide pela corrente I. Então, ele funciona com 3 volts e a corrente é 1 mA, que é 1 dividido por 1000, que é 0,001. Fazendo essa conta, pessoal, vai dar 3.000 ohms. Então, cada LED tem uma resistência de 3.000 ohms. São dois LEDs, certinho? Cada LED vai passar 1 mA. Então, a corrente máxima aqui, que passa pelos dois LEDs, são 2 mA, tá? Então, vamos supor que é essa corrente que está saindo do gerador, certinho? 2 mA, que eles vão ser colocados em paralelo, certinho? Então, porque os dois vão funcionar aí com a mesma voltagem, então a gente tem que pôr eles em paralelo. Então, a corrente que vai sair do gerador aqui, ó, é 2 mA. Então, vamos calcular o resistor equivalente desse circuito, tá bom? Então, o resistor equivalente seria 4,5 volts dividido por 2 mA, que é 0,002, ó. Fazendo essa divisão aqui, você vai ter 2.250 ohms. Então, isso aqui é o resistor equivalente, a resistência total do circuito. Então, o resistor mais o LED tem que dar isso aqui. Aí você tem que analisar cada montagem aqui, certinho? Ó. Então, depois de analisar as montagens aqui, qual que você chegaria? Bom, você chegaria na B aqui, pessoal. Certinho? Por que na B? Olha lá. Você tem aqui, ó, 3.000 ohms, mais 3.000 ohms do LED, 1.500 ohms de cada um dos resistores, ó. Então, nessa montagem aqui, ó, o resistor está em série com LED. Quando está em série, a gente soma a resistência, as resistências, certinho? Vai dar 4.500 aqui, 4.500 aqui. E como é que você calcula o resistor equivalente, então? Opa, deixa eu voltar aqui. Essa porcaria, ó. Certinho? Então, o resistor equivalente aí, pessoal, é 4.500 e 4.500, só que eles estão em paralelo. Então, quando você tem em paralelo e o valor da resistência é a mesma, é muito simples. Você pega um deles, que é 4.500, e divide por 2, porque eles aparecem duas vezes aí, certinho? Vai dar 2.250. Então, ó, o resistor equivalente dessa montagem é 2.250. E é isso que eu preciso ter para que esses LEDs funcionem com a mesma voltagem, que é 3 volts, e passa a mesma corrente elétrica por eles aí. Certinho? Belezinha? Bom, pessoal, questão 132 aqui, ó. Uma caixa decorativa utiliza duas pequenas lâmpadas L1, que funciona com 6 volts e tem 9 watts de potência, e L2, funciona com 12 volts e tem 18 watts de potência, ligados em série a uma bateria de tensão VQR aqui, ó, certinho? Tá a figura aqui, ó. O gerador VQR aqui, a DDP, a distância aqui 48 centímetros. Aqui você tem a lâmpada 1, a lâmpada 2. Você tem um certo ponto P entre as duas lâmpadas, um amperímetro que mede a corrente, e esse amperímetro pode ser ligado no ponto A, B, C, D ou E aqui. Certinho? Então tá bom. Dependendo do ponto em que esse terminal livre do fio terminal livre que for conectado, ocorrerá mudança na tensão ao qual as lâmpadas são submetidas. Os demais fios do circuito têm resistência elétrica desprezíveis. A figura ilustra esse circuito, certinho? Em qual desses pontos o amperímetro deve ser conectado para que as lâmpadas acendam exatamente segundo as especificações da tensão e potência elétricas fornecida? Bom, pessoal, então olha só.
Corrente elétrica sai aqui do polo positivo, chega no ponto Q, ela se divide, né? Parte da corrente elétrica passa pelas lâmpadas e parte da corrente elétrica passa por aqui. Certinho? Bom, esse fio aqui tem uma certa resistência elétrica. Então, ó, de Q para A tem um valor de resistência elétrica. De Q para B, a resistência elétrica já é 2 vezes maior do que Q para A, certinho? Então, de QC aqui, ó, 3 vezes mais do que de Q para A. Então, cada intervalo desse tem a mesma resistência elétrica aqui. Bom, então vamos lá. As lâmpadas L1 e L2 estarão sujeitas a tensões elétricas proporcionais aos resistores que estarão em paralelo a essas lâmpadas, certinho? Então, dependendo de onde eu ligar isso aqui, ó, certo? Eu vou ter 2 resistores aqui. Então, continuando. Sendo assim, como a tensão elétrica para o funcionamento da lâmpada L1 é 6 volts e da L2 é 12, então, ó, tá vendo que o L2 é o dobro da tensão elétrica? Tem-se que as resistências em paralelo devem manter a proporção de 1 para 2. Então, ó, eu tenho que pegar esse ponto S e ligar no B. Por que no B, ó? Porque você tem aqui, ó, de Q para A e de A para B, você tem 2 valores de resistência elétrica, certinho? E, ó, de B para C, de C para D, de D para E, de E para R, você tem 4 valores de resistência elétrica. Então, aqui você tem 4 e aqui você tem 2, então é de 1 para 2, certinho? Então, de B para R você vai ter 2 vezes mais do que de Q para B. Por isso tem que ligar isso no ponto B aqui. Certinho? Essa questão aqui, achei ela bem confusa. Acho que a maioria das pessoas acabou errando isso aí ou acertou no chute aqui. Certinho? Essa é a minha opinião. Acho que era uma das questões mais difíceis que tinha aqui. Certinho? Bom, obrigado aí pelo ter assistido. Certinho? Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal, dá um like aí, qualquer dúvida, pergunta aí nos comentários, se eu puder responder, eu respondo para você, certinho? E no meu canal aí tem aulas de física, aulas de astronomia, toda semana eu coloco uns vídeos curtos aí, divulgação científica, certinho? Então, até mais, pessoal. E tem um detalhe aqui, ó, no Instagram também tem a página do meu canal no Instagram lá, se quiser seguir, vai fundo. Falou, pessoal, até a próxima aí, tchau, tchau.